Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A paz nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos fazendo a quarta parte do estudo da pergunta 872, dissertação 872, que é o resumo do móvel das ações humanas, conforme foi explanado por Kardec depois de todo o estudo a respeito da lei de liberdade. Hoje temos conosco, para fazer esse estudo, Angélica Lopes. Oi, que seja o estudo a ferramenta de libertação e de progresso. E temos também Guilhermina. Oi, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Hoje eu estou assim, florido. O termo exato é esse. Você não acha, Alex? Eu gosto do Alex, que ele está sempre de acordo. Não é? Bom, o tópico, ele tem 2 parágrafos, sendo que um é menor, o outro é bem maior, se bem que nós podemos dividir de uma outra maneira. Eu vou fazer a leitura do primeiro parágrafo e de parte do segundo parágrafo, tá? E vamos começar com a Angélica. Tá bom? É na morte que o homem se acha submetido de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade, pois não pode escapar à sentença que marca o termo da sua existência, nem ao gênero de morte que deve interromper o seu curso. Segundo a doutrina vulgar, o homem tiraria dele mesmo todos os seus instintos, e estes resultariam tanto da sua organização física, pela qual não poderia ser responsabilizado, quanto da sua própria natureza, situação em que poderá desculpar-se aos seus próprios olhos, dizendo que não é culpado de ter sido feito como é. Vou parar aqui, porque o próximo período começa com a parte que diz respeito ao nosso trabalho aqui, que é da doutrina espírita. Bom, o que nós podemos entender sobre isso? Determinar que o fato, de alguma coisa acontecer esteja independente da nossa vontade, da nossa escolha, é fácil, entende? Nos livrar da responsabilidade. Mas não é uma realidade, porque o real em si está no que toca à nossa origem, à nossa vinda e ao nosso retorno. A única coisa realmente fatal, sobre a qual não temos como determinar, até mesmo quando optamos pelo suicídio, onde a gente acha que está determinando alguma coisa, ou podemos observar relatos de pessoas que tentaram de tudo e mesmo assim não desencarnaram.
Então, até nisso há uma, como é que se diz? Se coloca que não há esse determinismo da nossa parte. Cabe aí um adendo. Mesmo aqueles que desencarnaram sofreram barbaramente, porque o período que eles estavam destinado à vida não terminou. Ou seja, se você está destinado a viver 70 anos, se você comete suicídio aos 20, você vai passar 50 anos no mundo espiritual até depurar a influência física que esse ato insensato provocou na tua estrutura perispiritual. E detalhe, é apenas a depuração da estrutura perispiritual. O compromisso espiritual diante da lei divina persiste. Ou seja, o suicídio é um crime contra a vida que atenta contra a lei divina de uma maneira extremamente cruel. É, grave. E as consequências também, como todos os nossos atos, têm consequências muito graves. Então, a morte realmente é a única coisa fatal e que não está dentro da nossa programação. Ela é pré-determinada no momento da nossa encarnação. Como vamos encarnar e como vamos desencarnar está na competência do nosso Criador. Posso dar um palpite? Em cima desse texto, me salta, a primeira coisa que vem à cabeça da gente quando estuda sobre isso, seria muito confortável, né? Porque é muito confortável, não fui eu que escolhi, não sou eu que escolho, isso já estava escrito, é o Maktub, estava escrito, só que o Maktub não tem exatamente essa conformidade. Isso, se for trabalhar lá com os esclarecimentos islâmicos, é uma outra história. Mas é muito confortável, não tem responsabilidade, já estava escrito, vai acontecer mesmo e tal, porque aí você deixa de ser responsável por aquilo e ser cômodo. Por outro lado, você raciocinando dessa forma, então Deus seria absolutamente injusto. Porque se está tudo escrito, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, se está tudo pré-determinado, onde é que está a justiça divina? Onde é que está a misericórdia de Deus? Então não importa se eu haja certo ou se eu haja errado, se eu seja um criminoso ou seja uma pessoa piedosa, vai dar na mesma. Porque é assim que o estava escrito, o que só mostra que isso é um absurdo e leva ao raciocínio de muito confortável. Dentro desse período, desse parágrafo anterior e mais essa parte do segundo parágrafo, caberia também uma reflexão. Eu me lembro da nossa amiga Zilceia, do Grupo Espírita Anália Franco, que já está no plano espiritual, que já dizia: não é a carne que é fraca, o espírito é que é sem vergonha. Então, sim. A tirada dela eu achava magistral. E que se a gente começa realmente a levar a sério o estudo da doutrina espírita, a gente vê que essa, como diz aqui o texto, a doutrina vulgar, ela leva a uma série de reflexões que, fundamentalmente, como você disse, leva à irresponsabilidade. Favorecimento. Né? Claro. É isso. Então, dando sequência e passando a palavra para a Guilhermina, a doutrina espírita, evidentemente, é muito mais moral. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. Ao dizer-lhe que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão má que lhe vem de fora, deixa-lhe toda a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente muito mais fácil do que se tivesse que lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode fechá-los à voz material de alguém que lhe fale. O homem pode fazê-lo por sua vontade,
pedindo a Deus a força necessária e reclamando para esse fim a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou na sublime prece da oração dominical, quando nos manda dizer: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós vamos agora ouvir a palavra da Guilhermina depois da nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Guilhermina? Aí a doutrina vem e diz assim: não seria tão fácil, né? Vamos combinar, não seria tão fácil. Se Deus nos faculta várias encarnações, se Deus não nos permite que nós voltemos quantas vezes forem necessárias para que nós nos depuremos e nos tornemos cada vez mais espíritos melhores, está na cara que isso tem um preço, né? E o preço disso repete a nós, está na nossa mão. E aí vem o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Essa semana mesmo eu estava lendo sobre isso num texto católico, por incrível que pareça, falando sobre o livre-arbítrio que está na Bíblia. E o livre-arbítrio nada mais é do que a possibilidade que a gente tem de agir de acordo como nós refletimos e percebemos. Porque todos nós temos a capacidade de compreender o que está certo e o que está errado. Todos nós temos dentro de nós essa possibilidade. É que é muito mais fácil a gente se fazer de besta, mas é confortável. Agora, no momento em que a gente tem a condição de saber o que é certo e o que é errado, não importa no que grau exista, você tem a capacidade de resistir. E se você sabe que você está aqui para se depurar, para se tornar um homem de bem, para se tornar uma pessoa melhor, você sabe que você vai precisar lutar contra os teus maus instintos. Aí, poxa, Guilhermina, você está sendo muito radical. Não, é uma questão de raciocínio lógico. Se eu sei que vou caminhar e que eu preciso disso para caminhar, eu tenho que procurar subir os degraus um de cada vez. Objetivo. Exatamente, um de cada vez. Se for radicalismo seu, eu também sou. Porque não dá para raciocinar de outra maneira. Os espíritos são muito claros, muito óbvios. E a gente não pode esquecer disso, que perder tempo é cruel demais para conosco mesmo. E nós sabemos como agir. E aí, se chegar numa situação, como diz aqui o texto, se chegar numa situação muito, muito difícil, temos situações muito difíceis, a gente tem dificuldades, a gente tem ainda situações muito arraigadas que a gente tem que procurar brigar contra, desafios, grandes desafios. A gente tem o socorro, a gente ora, pede socorro, porque da mesma maneira como a gente tem companheiros que batalham para que a gente continue nesse estágio porque é confortável para eles, companheiros esses que nós trouxemos ao nosso lado, não é porque somos pobrezinhos, não, porque nós fizemos por onde eles estarem ao nosso lado, também temos companheiros que basta que a gente olhe para cima e nos esticam a mão. Basta que a gente faça o primeiro movimento. Eu vou ler uma parte de uma determinada resposta, que é a resposta à pergunta 919, que é uma dissertação de Santo Agostinho. Aquele que todas as noites recordasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e aos seus anjos da guarda que o esclarecessem, adquiriria grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistirá. Isso é um segmento de uma resposta. Santo Agostinho. Aí você para e pensa. É muito mais confortável você para no final do dia ver o que o outro fez para você, o que o outro te ofendeu, o que o outro... Tendência, né? Porque se você para ver o que eu fiz, é confortável. Eu acho o seguinte, o momento atual, o homem não pode mais pensar, né, que ele está aqui a passeio. Ele tem que ter a real consciência do seu papel encarnado. Saber o que representa essa reencarnação.
Por que tantas oportunidades? Por que eu estou aqui passando por esses determinados constrangimentos e desafios, né? Quem sou eu? Qual é meu papel? Em que estágio eu me encontro? Qual o meu propósito na vida, né? E é importante despertar e assumir as responsabilidades sobre suas escolhas e seus atos, cientes que está regido pelas leis divinas, que mantém o equilíbrio do cosmos, tanto macro quanto o microcosmos. Ele precisa entender seu papel na edificação e no progresso do planeta, assim como o seu próprio progresso. Então ele é muito importante, porque suas ações vão refletir no desenvolvimento do outro e do próprio planeta. Não é cabível, no momento atual, dizer que foi levado a fazer algo que não queira. Não somos mais crianças, né? Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Esta questão nos leva à reflexão sobre o conhecimento sobre os principais aspectos da vida e o próprio desconhecimento das leis que regem o universo e dita as regras de comportamento humano. Como já foi colocado, né? Cabe ao homem vencer as suas más tendências, por isso a oração diz: não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos do mal. E essa tentação são as nossas mazelas, são aquilo que a gente acredita como verdadeiro. E, na verdade, eles nos causam mal e causam mal ao nosso próximo, gerando, né, conflitos cada vez maiores. Isso aí. Ou seja, a gente vê no capítulo inteiro uma orientação a respeito de que nós temos livre-arbítrio, nós somos os artífices da nossa felicidade ou da nossa desgraça. Ou seja, os espíritos batem nessa tecla no capítulo inteiro. A dissertação de Kardec a respeito do resumo sobre o móvel das ações do homem é exatamente para reafirmar essa condição. E é interessante observar que quando Santo Agostinho tece essas considerações que eu li, é uma resposta bem mais longa, que fala a respeito do conhecimento de si mesmo. Exato. Que está no capítulo seguinte, que fala a respeito, nós vamos começar daqui a 2 semanas, a lei de justiça, amor e caridade, e nós vamos pegar também, ao final, a perfeição moral. Então, estes 2 tópicos, digamos assim, fecham as 10 leis que Kardec propôs aos espíritos didaticamente para nos dar uma noção da lei divina. Não nos enganemos. O Livro dos Espíritos pode-se dizer que é a cartilha da ética a ser aplicada no nosso dia a dia, com a certeza de que nós estamos sempre vivendo a vida espiritual. Podemos estar revestidos de corpos, mas nós nunca deixaremos de ser espíritos. E como espíritos, nós temos livre arbítrio. Exatamente. Somos donos da nossa vontade. É isso. Nossas escolhas vão determinar o segundo passo. E as consequências a gente vai ter que administrar com otimismo, né? E perseverança. Eu acho que, sendo meio acre, o grande problema é o seguinte: nós temos que nos vencer a nós próprios antes de qualquer coisa. É o nosso maior desafio. Exatamente. Então, é muito confortável jogar nos ombros do outro, quem quer que seja o outro ou outros, aquilo que é responsabilidade nossa. E o que mais importante, para a gente fechar o meu raciocínio aqui, é a perda de tempo. Nós não podemos mais nos dar ao luxo de perder tempo. As turbulências da vida,
do cotidiano, do mundo em geral, no mundo no qual nós estamos imersos, nós estamos nesse planeta. Então nós precisamos parar e pensar qual é o meu papel, o que eu posso fazer. Inevitavelmente, o que eu posso fazer é melhorar a mim própria. Já que eu não posso mudar o outro, antes de me mudar, eu tenho que mudar a mim. Porque mudando a mim, eu mudo inclusive o meu olhar perante a tudo que está acontecendo. E o que eu posso ser melhor. Como sabiamente observou um expositor chamado Zé Raul Teixeira. O grande Zé Raul. Se você quer modificar o mundo, mude a si próprio. Exatamente. Já vai ser um canalha a menos. Já vai estar de bom tamanho. Já vai dar de bom tamanho. O Zé Raul não livrava a cara. Com certeza. E não livra a cara mesmo. Nunca foi livrar a cara de ninguém. É isso aí. E realmente ele sempre nos chamou à responsabilidade. Ele sempre nos disse que a hora do testemunho é sempre. É hoje, agora. É agora. É a cada momento. Alguém pode perguntar, por exemplo, por que, se eu sou um espírito imortal, eu vou me preocupar de não perder tempo? Muito simples. Você ama aos seus amores? Seus filhos, seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe. Então, leia Ivone Pereira, que postergou por 500 anos o resgate de uma vida inteira, desde a noite de São Bartolomeu, em 1572. Por conta de um desejo de vingança, ela adiou o progresso espiritual, a família dela foi adiante e ela permaneceu solitária. E sofreu muito por conta do sofrimento. Isso aí não são palavras minhas. Ela relata isso no Devassando o Invisível e no Recordações da Mediunidade, quando ela fala de sua experiência como médium, um trabalho que cumpriu. Quando alguém elogiava e dizia que ela era uma missionária, dizia: não, eu sou uma pecadora como qualquer outro. Eu estou tentando ganhar tempo para chegar perto daqueles a quem eu amo, para voltar a ter a felicidade que eu acho que eu tenho que conquistar. Ela não disse a felicidade que eu mereço, é a felicidade que eu tenho que conquistar. Isso eu escutei dela, pessoalmente, num dia que eu fui entregar um livro na mão dela, em nome da instituição que eu frequento, que é o Grupo Espírita Anália Franco, que tem uma livraria. Então, ela escutou minha pergunta e me respondeu isso. E realmente nós não podemos perder tempo. Com certeza. Está na hora de dizer assim: não são os tempos que são chegados, os tempos já se estão indo. Já chegaram. E a oportunidade é agora. Tem um detalhezinho só que eu queria concluir. Que bom que a gente está aqui encarnado. Que bom que a gente está tendo essa oportunidade de estar aqui encarnado nesse planeta, nesses tempos. Isso significa... com o conhecimento que estamos fazendo agora uso. Isso significa que a gente tem um potencial, é quem estava conversando agora há pouco, potencial de trabalho que a gente não pode desperdiçar. É agora. Que reflitamos a respeito, então. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores maiores que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos. Estamos aqui de volta para apresentarmos o programa Luz na Penumbra e nos cabe comentar o Evangelho segundo o Espiritismo e Allan Kardec. Como sempre, estou aqui com a Marta Batista, que vai hoje nos abrilhantar com seus comentários a respeito do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nas instruções dos Espíritos, primeiramente vai começar com aquele tema dar-se-á aquele que tem. Para que o programa saia de uma maneira brilhante, como sempre, tecnicamente falando, estamos aqui sob a supervisão do Jefferson na técnica. Bom, Marta, vamos adiantar o nosso tempo? Vamos lá. Vamos sim. Obrigada. Vamos então comentar esse item que é a primeira instrução dos Espíritos. Veio através de um espírito amigo, como ele se auto-intitula. A mensagem chegou em Bordeaux em 1862. Vamos então verificar. Ele inicia a mensagem com 2 citações bíblicas, né? Uma de Mateus e outra de Marcos. E depois a gente tem o comentário dele acerca dessas 2 passagens. Então, a primeira coisa, né, que nos chega à mente é a seguinte: dar-se-á aquele que tem, e depois, dentro da citação bíblica, a gente constatará que Jesus desenvolve essa citação dizendo que aquele que pouco tem, até o pouco lhe será tirado. E aí aquilo fica confuso na nossa cabeça. E se nós não tivermos, né, a sensibilidade e o entendimento de que as orientações do Cristo não podem ser compreendidas ao pé da letra, de forma literal, nós vamos achar que aquilo é algo contraditório. Como não é possível? Então, como é que o Cristo diz isso? Que aquele que tem, mais será dado, e aquele que tem pouco, o pouco que tem lhe será tirado. Ora, então nós precisamos entender o que ele quis dizer com isso que ele nos falou acerca do que a pessoa tem. Aquele que tem muito ou aquele que tem pouco. Aquele que vai receber mais e aquele que tem pouco e vai ser tirado. Então vamos ler a citação e depois vamos refletir sobre os comentários do Espírito. Seus discípulos, aproximando-se dele, perguntaram: por que lhes falas por parábolas? E Jesus lhes respondeu: porque a vós foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que já tem, ainda lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eis porque lhes falo em parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. E cumpre-se neles a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e não vereis. Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14. Se nós usarmos a perspectiva material para analisarmos essa orientação do Cristo, com certeza nós vamos achar que é um ensinamento contraditório e, além do mais, vamos dizer que Deus é injusto. Porque, olha, tá vendo? Aquele que já tem, ele ainda dá mais. E aquele que tem pouco, coitado, ele já não tem quase nada. E Deus vai tirar esse pouco que ele tem. Essa é a visão material. Mas na visão espiritual, quando Jesus fala sobre como funciona o mecanismo da lei divina, que é dessa maneira, dando àquele que tem mais
e tirando daquele que tem pouco, o que ele está fazendo? Ele está sendo misericordioso. Por quê? Ele sabe que aquele que tem poucos talentos, na verdade tem poucos porque ele ainda não desenvolveu mais. Ele não tem ainda aquela capacidade intelecto-moral de desenvolver e mostrar, colocar para fora todas as suas possibilidades. Já aquele que tem bastante é aquele que, cada reencarnação, ele desenvolve mais. Mais e mais e mais, então ele se capacita. Vamos imaginar que esse mais que ele recebe ou que perde seja os conhecimentos de um aluno. E ele está numa jornada, né, de crescimento escolar. Quanto mais o aluno se dedica, estuda e é aprovado, ele vai evoluindo, ele vai passando de uma classe para outra, até chegar na universidade. Então, aquele que chegou na universidade, que já tem bastante conhecimentos, ele pode receber mais, porque ele está demonstrando o tempo todo que ele consegue absorver aquilo que tem e ainda produz mais. É a parábola dos talentos. É a parábola dos talentos. Aquele que mais recebeu 5, ele conseguiu multiplicar bastante. Agora, aquele que só recebeu 1, o que ele tinha que fazer? Puxa vida, eu tenho que multiplicar isso. Não, ele não tinha. Ele não multiplicou, não é porque ele foi preguiçoso. Ele não multiplicou, na verdade, depois pode, em reencarnações subsequentes, ele pode até ter tido alguma de negligência, de preguiça, mas no início ele não multiplicou porque na realidade ele não tinha capacidade de multiplicar. Essa que é a verdade. Aí, ao longo das várias existências, das múltiplas reencarnações, é que o espírito vai se capacitando, né? Nós vimos nesse capítulo mesmo, lá atrás, que os escolhidos, na verdade, não são escolhidos por Deus ou por Jesus. Somos nós que nos auto-escolhemos. De que maneira? Nos capacitando, nos moralizando, nos transformando. E assim, nós vamos, então, nos preparando para receber a cada existência e a cada episódio, né, cíclico de esforço, nós mostramos que nós estamos nos capacitando cada vez mais e estaremos prontos para receber cada vez mais. Então ele segue dizendo: prestai bem atenção ao que ouvis, porquanto, com a medida que medirdes os outros, vos medirão a vós, e ainda vos será acrescentado, porque se dará àquele que já tem, e ao que não tem, ainda o que tem será tirado. Isso está em Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Então, a sabedoria de Kardec, né, de reunir junto duas citações de capítulos diferentes, mas que elas juntas produzem uma informação mais ampla, é muito interessante. Ele reúne aqui e mostra, da mesma maneira que aquele que se esforça vai receber cada vez mais e vai se capacitar, e, claro, ele vai demonstrar que tem condições de receber mais, porque você não pode dar uma informação de nível universitário, de graduação, para alguém que ainda está terminando o ensino médio, ou para alguém que ainda está terminando aquele primeiro setor. Você não pode. Então, é isso, é uma misericórdia. Não, pelo contrário, não é visto nessa perspectiva material como um castigo, não. É uma misericórdia, ele não dá mais para que aquela pessoa que não está capacitada não se comprometa. Porque se receber mais, ele vai se comprometer, porque ele ainda não consegue. Ele não tem capacidade intelecto-moral para usar aquele conhecimento favoravelmente.
para ser bom para ele mesmo, para ele cada vez progredir mais. Ele vai usar sempre na perspectiva material. A gente não vê isso na televisão todos os dias? Pessoas que aparentemente, né, têm condição, estão bem financeiramente, mas que quando é dada uma oportunidade um pouco mais ampla, a pessoa não consegue administrar. Porque intelectualmente a pessoa pode até já ter se capacitado um pouquinho mais, mas moralmente não. E aí mete os pés pelas mãos e começa a fazer besteira. Então, para que essa pessoa não dê um passo muito grande e vá e depois chegue, tenha que andar um pouquinho, alguns passos para trás, em função de ter feito besteira, para que a pessoa não caia nessa tristeza, nessa situação bem difícil, porque é um sofrimento moral para o espírito passar por isso, mesmo quando está encarnado. Claro que é. Né? A gente vê a pessoa, depois que o escândalo acontece, a pessoa entra em desespero. Né? Fica com aquele rosto de tristeza, de desespero. Mas, claro, a gente sabe que não é o fim. A pessoa vai ter novas oportunidades. Mas essa decepção fica registrada. E essa decepção, às vezes, atrasa um pouco o caminhar daquele espírito. Então, para que o espírito não tenha tantas decepções e não entre numa espiral negativa, psicológica, Deus nos poupa muito. Muitas vezes Ele nos poupa. Então, é isso que nós temos que entender. E quando ele diz que nós devemos entender e prestar atenção, porquanto que à medida que nós medimos os outros, essa medida nos medirá, nós não temos que ver também como algo negativo, como se fosse um castigo. Olha, tá vendo? Então, você vai ver, essa medida vai se virar contra você mesmo. Não. Isso é algo didático, pedagógico. E Deus, então, que Ele te propicia através das suas leis, que você comece a compreender que, olha, essa medida, se essa medida que você usou não foi justa, se essa medida que você usou não coube dentro da lei de amor, justiça e caridade, logicamente você está produzindo um padrão, um modelo. E esse modelo é o modelo que será usado com você, porque é esse modelo que você emite. Então não tem nada de castigo, é lei divina, é lei de causa e efeito, é lei de ação e reação. Então é essa vibração que você exala. Ora, daí a gente começa a pensar que devemos ser mais cuidadosos, mais misericordiosos, mais indulgentes, mais complacentes, mais pacientes, quando alguém fizer alguma coisa ruim contra nós. Claro, você tem que estar consciente e avaliar, olha, isso foi uma coisa ruim, isso foi negativo que fizeram contra mim. Porém, na hora de você medir aquela tua avaliação e retornar para aquele que te prejudicou, procure ser um pouco mais cordato, um pouco mais tranquilo e paciente. Por quê? Porque senão essa medida será o padrão com o qual você será medido. Então precisamos refletir sobre isso. Né? E da mesma maneira ele diz, porque se dará àquele que já tem e ao que não tem, ainda o que tem lhe será tirado. Quer dizer, é a mesma questão. Você podia ter muito, mas se você demonstrou que não soube lidar com aquilo, e na hora de julgar aqueles que estão à sua volta, no interrelacionamento, você foi implacável, com certeza você está emitindo uma vibração, e essa vibração é a que virá a você também. Então o Espírito fala o seguinte: dá-se àquele que já tem e tira-se ao que não tem.
meditai nesses grandes ensinamentos que tantas vezes nos têm parecido contraditórios. Quer dizer, na perspectiva material. Porque na perspectiva espiritual, como diz Kardec, no ponto de vista espiritual, o que nos mostra aqui? Que é que Deus está sendo misericordioso quando Ele retira daquele que tem pouco. Por quê? Porque aquilo lhe seria algo que o fizesse descer a ladeira. Quer dizer, seria prejudicial a ele. Então, Deus, como vê os filhos com muito amor e com muita paciência e misericórdia, ele então retira aquilo que poderia ser usado contra ele mesmo. E ele diz, aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Então esse é o verdadeiro sentido de quando ele fala que esse ou aquele recebeu. O que ele recebeu é de ordem espiritual. O que ele recebeu é o sentido da palavra divina. Então aquele que tem mal compreendido o sentido da palavra divina, qualquer coisa que ele receber, sobretudo material, ele vai fazer péssimo uso. Que ele vai ver aquilo do ponto de vista pessoal, olha, do interesse próprio. Não, então, olha, eu recebi paciência, não posso fazer nada. Foi Deus que me deu, foi Deus que concedeu. E ele vai usar aquilo de uma forma egoística. E vai usar aquilo só mesmo para os seus desejos pessoais. Então ele segue. Ele recebeu porque se esforçou para tornar-se digno dela. E porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem para o bem. Quer dizer, é possível que alguém que tenha recebido muito paralise e use aquilo tudo de forma inadequada? Bom, possível é, mas é mais difícil. Por quê? Porque quanto mais você tem o sentido da palavra divina, não é o quanto você tem materialmente. Quanto mais você tem o sentido da palavra divina compreendida, menos possibilidades de você errar. Porque está tão bem compreendido aquilo na tua mente, no teu coração, que a tendência é, quanto mais você receber informações do sentido da palavra divina, melhor proveito você fará. E aquele que tem pouquinho é porque não está entendendo praticamente nada do sentido da palavra divina. Então é por isso que a tendência desse que recebeu um talento e nem esse único talento ele conseguiu multiplicar, é essa possibilidade de ele não conseguir colocar em prática e multiplicar. Então é preciso que a gente preste atenção nisso. O segredo está aqui. O Espírito nos fala. O que ele quer dizer é que ele recebeu o sentido da palavra divina. Ele se esforçou para compreender e, claro, receber cada vez mais. Ele diz, esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que atrai para si o que é progressivamente melhor. As graças abundantes que vos tornam fortes para subir a montanha santa, no alto da qual, montanha santa aí, ele está usando para dizer a evolução. Né? Então, aquele que sobe a montanha, e lógico, você fazer o seu trajeto evolutivo é difícil e cansativo, ao longo de múltiplas existências. E aí ele diz, mas no alto da qual se encontra o repouso após o trabalho. Então esse esforço que nós estamos tendo que empreender para nos capacitarmos e entendermos o sentido da palavra divina é um esforço que cansa. É uma labuta constante, vida após vida, reencarnação após reencarnação. Porém, no final dessa subida, dessa trajetória, nós vamos ter o repouso após o trabalho. E ele segue, tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai isso como uma oposição figurada. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos,
abri vossas inteligências e vossos corações. Vede por vosso espírito, entendei por vossa alma, e não interpreteis de uma maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez brilhar aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira aquele que pouco havia recebido. É o seu próprio espírito que, pródigo e indolente, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a a dádiva caída em seu coração. Então, é tudo por conta da nossa responsabilidade. Os nossos esforços, no sentido de nos capacitarmos para entendermos melhor o sentido da palavra divina. Quando a gente, para se tornar escolhido, somos nós que nos tornamos escolhidos, quando nos capacitamos para sermos. Então, é tudo por nossa conta. O que Deus faz é, pelo contrário, uma matemática que nos ajude. Olha, realmente, ele não está preparado para isso aqui. Então é melhor tirar antes que ele use de uma forma ruim, negativa para ele mesmo. E ele segue aqui. Aquele que não cultiva o campo que seu pai ganhou com o trabalho e lhe deixou como herança, vê esse campo cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Então, se a gente usar a analogia de uma escola, a mesma coisa. Aquele que não se esforçou, não estudou e foi reprovado, se ele foi reprovado e repete o ano, ele pode culpar o diretor ou os professores? Não. Ele que não estudou, ele que não se capacitou para fazer as provas e ficou reprovado. Então, é a mesma coisa. Se ele deixou os grãos destinados a produzir nesse campo morrerem por falta de cuidados, deve acusar seu pai por eles nada produzirem? Não. Não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparou, de criticar suas doações, que acuse o verdadeiro autor de suas misérias e que, então, arrependido e ativo, se entregue ao trabalho com coragem. Mas muitas vezes a pessoa começa até a perceber o mecanismo, mas aí ela terceiriza a coisa. Ela diz, não, também, né? O fulano caiu nas graças do patrão ou enfim, daquele que está avaliando. Por isso aí fica com raiva, com inveja, com ciúmes, quando na verdade o outro está se esforçando para se capacitar. Faça você o mesmo. Agora, não tente se comparar. Cada um tem o seu lugar. Cada um uma individualidade. E ele diz, de criticar suas doações, que acuse o verdadeiro autor de suas misérias e que, então, arrependido e ativo, se entregue ao trabalho com coragem. Que prepare o solo ingrato pelo esforço da sua vontade, que o lavre fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele lance com confiança a semente boa escolhida entre as mais, que a regue com seu amor e sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso e uma semente produzir 100 e outra produzir 1000. Coragem, trabalhadores, tomai vossos arados e vossas charruas, trabalhai os vossos corações. Arrancai deles o joio, semeai o bom grão que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor vos fará produzir os frutos da caridade. Um espírito amigo. Não tem como a gente não entender, não é mesmo, Antônio? Isso aqui está muito bem explícito. É verdade. No princípio, quando você leu o trecho do Evangelho, citação, da citação do Evangelho, realmente a pessoa se espanta. Podia estar até naquele capítulo da moral, extrema-moral, né? Isso. Mas a explicação aqui é totalmente lógica e essa é, vamos dizer assim, é o que é a proposta exata do Cristo, Marta. Então vamos ficar por aqui e no próximo programa vamos dar seguimento ainda a este capítulo. Por hora, muita paz a todos. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.